O fim da entropia. Um manifesto pela agricultura sintrópica. Estamos em uma encruzilhada histórica. De um lado, o modelo agrícola que, em sua busca incessante por produtividade, simplifica ecossistemas, degrada o solo e nos aproxima do colapso. É a agricultura da entropia. Do outro lado, um caminho de abundância, resiliência e regeneração, baseado nos princípios da vida e da cooperação. É a agricultura da sintropia. A boa notícia é que não precisamos inventar a roda. O mapa para esta transição já foi desenhado. E os mestres que nos ensinam a lê-lo vêm de todas as frentes: da ciência de ponta, da filosofia da natureza, da economia, do agronegócio visionário e, fundamentalmente, da sabedoria ancestral que sempre esteve aqui. Os mestres e seus ensinamentos. A transição para a agricultura sintrópica não é uma utopia. É uma convergência de saberes práticos e validados. Temos 5 grandes grupos de mestres nos guiando. Primeiro, a ciência institucional, representada pela Embrapa. Segundo, os filósofos práticos, Ernest Jett e Zé Ferreira. Terceiro, a economia da natureza, com Patrícia Vaz, da Exalc. Quarto, o agronegócio regenerativo, Pedro Paulo Diniz e a Fazenda da Toca. E quinto, os guardiões ancestrais, os povos indígenas e as comunidades quilombolas. A Embrapa, a ciência que aponta para a regeneração. A empresa brasileira de pesquisa agropecuária nos oferece o alicerce científico que encerra o debate sobre a necessidade de desmatamento. Seus dados são o ponto de partida. A Embrapa mapeou entre 28 e 44 milhões de hectares de pastagens degradadas no Brasil. Apenas a conversão dessas áreas improdutivas poderia aumentar a produção de grãos em 35%. O argumento de que precisamos desmatar para produzir torna-se, assim, completamente obsoleto. A verdadeira fronteira agrícola é a recuperação do que já foi destruído. Através da integração lavoura, pecuária e floresta, a Embrapa promove ativamente a união do boi com a árvore, da soja com a floresta. São mais de 20 milhões de hectares que já aplicam essa tecnologia no Brasil. A sombra da árvore melhora o bem-estar animal, enriquece a matéria orgânica do solo e aumenta a rentabilidade do produtor, enquanto sequestra carbono da atmosfera. A Embrapa nos ensina que a ciência confirma: o caminho é intensificar e regenerar, não expandir e degradar. Ernest Jett e Zé Ferreira. A sintaxe da natureza. Se a Embrapa nos mostra o que, o agricultor suíço-brasileiro Ernest Jett nos ensina o como. Jett não inventou a agrofloresta. Ele decodificou seus princípios universais, a sua sintaxe. Ele nos ensinou a ler a linguagem da sucessão natural e a acelerá-la, criando ecossistemas que são, ao mesmo tempo, altamente produtivos e autogeradores de fertilidade. Zé Ferreira, um de seus mais notáveis discípulos no Brasil, traduz essa filosofia em prática concreta. Em suas terras na Mata Atlântica do estado do Rio de Janeiro, próximo a Paraty, às margens da Serra do Mar, ele transformou áreas degradadas em uma floresta produtiva e abundante. Rodeado pela exuberância da Mata Atlântica, Ferreira demonstra que os princípios da sintropia se aplicam a qualquer bioma, regenerando o que parecia perdido para sempre. Eles nos ensinam que a agricultura não deve ser uma guerra contra a natureza, mas uma parceria inteligente com seus processos fundamentais. Patrícia Vaz. A lógica econômica da sintropia. Patrícia Vaz, pesquisadora da Exalc, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da Universidade de São Paulo, acompanhou de perto o trabalho de Ernest Jett e nos deu a analogia econômica definitiva que separa os dois modelos de agricultura. Ela explica de forma simples e brilhante: a agricultura entrópica vive do capital. O humus, a fertilidade acumulada no solo ao longo de milênios, é o capital. Quando este capital acaba, a terra está exausta, degradada, falida. É como gastar toda a herança sem nunca investir. A agricultura sintrópica, por outro lado, funciona de forma completamente diferente. Ela vive do acúmulo de capital, construindo humus e fertilidade a cada ciclo. E vive dos juros, os frutos, as folhas, os galhos, a vida que se multiplica e que pode ser colhida sem jamais tocar no capital principal. Patrícia Vaz nos ensina que a regeneração não é apenas ecologicamente correta. É economicamente superior no longo prazo. Quem pratica a sintropia está investindo, acumulando riqueza real. Quem pratica a entropia está liquidando um ativo que levou séculos para se formar. Pedro Paulo Diniz. A prova de que o agronegócio pode ser sintrópico. Pedro Paulo Diniz, com a Fazenda da Toca,
Construiu a ponte que faltava entre a filosofia agroflorestal e o agronegócio de larga escala. Ele pegou os ensinamentos de Jette e a lógica econômica da sintropia e os aplicou em 2.300 hectares, em um modelo de negócio que hoje é referência global. A Fazenda da Toca nos prova, em números, que produtividade e regeneração andam juntas. Seus sistemas agroflorestais com citros produzem tanto ou mais que a monocultura convencional, sem agrotóxicos e com solo cada vez mais vivo. O boi ama sombra. A integração do gado com as árvores não apenas é viável, como aumenta o bem-estar animal e a rentabilidade, diversificando a produção com madeira e frutas. Diniz nos ensina que a dicotomia entre agro e floresta é falsa. A agrofloresta não é um modelo de nicho. É o futuro do próprio agronegócio. Povos indígenas e quilombolas, os guardiões do saber original. Por fim, e mais importante, reconhecemos que este novo paradigma é, na verdade, ancestral. Os povos indígenas das Américas, com suas terras pretas e seus sistemas de cultivo na floresta, praticam agrofloresta há milênios. As comunidades quilombolas, em seus territórios, desenvolveram sistemas produtivos resilientes que integram roças, quintais agroflorestais e o manejo da vegetação nativa. Essas comunidades nunca se separaram da natureza. Para elas, a agricultura sempre foi um processo de diálogo, manejo e cooperação com o ecossistema. Elas nos ensinam, pela sua própria existência e resistência, que a forma mais avançada de tecnologia é aquela que se integra perfeitamente aos sistemas vivos, garantindo sustento e abundância por gerações. Conclusão: o caminho está dado. Não há mais desculpas. A ciência da Embrapa nos dá a escala e a justificativa. A filosofia de Jette e a prática de Zé Ferreira nos dão um método. A economia de Patrícia Vaz nos dá a clareza financeira. Acumule capital, viva dos juros. A visão de Pedro Paulo Diniz nos dá a prova de viabilidade no mercado. E a sabedoria dos povos indígenas e quilombolas nos dá a profundidade histórica e espiritual. Sair da entropia e abraçar a sintropia não é uma escolha. É uma necessidade. É o único caminho para uma agricultura que seja, ao mesmo tempo, próspera, justa e verdadeiramente sustentável. Os mestres já nos deram todas as lições. Cabe a nós, agora, colocá-las em prática.